A paz do Senhor, minhas irmãs, é com muita alegria que eu dou início a este canal EBD para Mulheres, específico para a classe de mulheres. Eu sou a Fabiana Everton, me congrego na Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão, na área 78 com o pastor Carlos Magno. Sou serva do Deus Altíssimo e quero compartilhar minhas experiências em sala de aula com turma de mulheres e trazer esse conhecimento de forma bem prática, de forma simples e de fácil acesso para que nós venhamos ter um trimestre maravilhoso com a palavra de Deus. Sou especialista em neurociência, sou engenheira de segurança e para mim é uma honra trabalhar com mulheres e trazer verdades práticas, poder assimilar nossa lição e trazer esse conhecimento. Esse canal, o propósito do meu coração é que esse canal ele chegue a todas as mulheres em todos os lugares deste país, nos lugares mais remotos, nos lugares mais simples, onde nós podemos estudar juntos a lição e de forma que venhamos entender, trazer verdades práticas para o nosso dia a dia e um desafio para os professores também, porque no final de cada lição a gente vai anotar e vai dizer assim, o que teve aqui que eu vou poder praticar a partir de amanhã, sabe? Então, esse é o objetivo. Muitas das vezes a gente estuda a lição da EBD e na segunda-feira a gente nem sabe o que estudou. E quando a gente estuda, trazendo para o nosso dia a dia, traduzindo isso para uma verdade prática, se torna bem mais fácil e a gente consegue assimilar e fazer sentido todo o estudo sistemático do nosso trimestre. Então, venha comigo que nós vamos estudar e vamos ter um trimestre maravilhoso na presença de Deus. Estamos indo para o terceiro trimestre de 2026, com o tema central, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária Consolidação do Evangelho entre os povos. O comentarista da nossa lição desse trimestre é o pastor Wagner Gabi, e a lição de número 1, que tem como tema o chamado para os gentios, nós sabemos que é uma lição introdutória, é um tema central que vai dar base aí para todos os outros temas da nossa lição. E nós vamos começar aqui pelo texto áureo, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Está em Atos 13, versículo 2. A verdade prática diz assim: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Isso nos ensina que o avanço do reino de Deus, ele não depende apenas de estratégias, recursos ou capacidades humanas. Ele acontece quando a igreja ela está disposta a obedecer à voz do Espírito Santo. E aí fica uma pergunta para a nossa reflexão. As minhas decisões têm sido guiadas pelo Espírito Santo ou apenas pela minha vontade? E aí nós vamos seguir para a leitura bíblica em classe, que está lá em Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 12, é o que vai dar base para todo o nosso estudo dessa lição, e aí cada professor vai fazer essa leitura na sua classe. E nós vamos aqui para a introdução, que diz assim: Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 e 28 marcam a grande virada da narrativa. Quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia, é dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura que o Espírito Santo provoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando lemos o livro de Atos, percebemos que Deus sempre cumpre aquilo que promete. Lá em Atos 1:8, o Senhor disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. No início do livro, o evangelho ele está concentrado em Jerusalém. Depois ele alcançou Judéia, passou por Samaria e a de Atos 13, que é a nossa leitura do texto base,
acontece uma grande mudança. Deus começa a levar a mensagem para os povos que ainda não conheciam a Cristo. Olha que maravilha. E é interessante observar que Deus escolhe a igreja de Antioquia para ser o grande ponto dessa grande missão. E isso não é por acaso. Antioquia era uma cidade diferente. Ali havia pessoas de várias culturas, pessoas de várias histórias, posições sociais, mas ali existia algo em comum. Eles amavam a Deus e buscavam a direção do Espírito Santo. E estavam dispostos a obedecer. E trazendo para a nossa vida aquilo que é mais importante na nossa vida espiritual, que faz com que a nossa vida espiritual seja saudável e equilibrada, é justamente a disposição em obedecer. Todos os dias nós temos que estar dispostos a obedecer, e principalmente obedecer à voz do Espírito Santo. Porque a mulher de Deus, todos os dias, ela ouve Deus, ela ouve o Espírito Santo. Muitas das vezes, às vezes a gente até não entende, mas o Espírito Santo ele fica nos regulando o tempo inteiro. A gente coloca uma roupa, o Espírito Santo, epa, essa roupa não é para ti, você tem que trocar a roupa. Você chega, quer fazer alguma coisa, Espírito Santo, epa, isso aí não é para ti. Então, o ponto central é justamente a disposição para obedecer. Porque muitas das vezes, quando a gente começa a achar que isso é besteira, abrir uma concessão aqui, abrir um espaço ali, a gente acaba não tendo mais essa sensibilidade para o Espírito Santo. E isso daí é bastante perigoso, tá? Enquanto a igreja orava e jejuava e adorava o Senhor, o Espírito Santo falou: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, que está lá em Atos 13, versículo 2. E perceba um detalhe importante aí. Foi Deus que iniciou a missão. Não foi Paulo que teve uma ideia brilhante, não foi a igreja que elaborou um projeto para o crescimento da obra de Deus. Tudo começou quando eles buscaram ao Senhor, a presença de Deus e ouviram a sua voz. Então, trazendo hoje para a nossa vida, isso nos ensina uma verdade muito importante. Os maiores projetos de Deus estão no lugar de comunhão com Ele. Às vezes queremos que Deus nos mostre o próximo passo, mas a nossa Bíblia permanece fechada. A nossa vida de oração está enfraquecida. Queremos direção, mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E Antioquia mostra que Deus continua chamando pessoas comuns para obras extraordinárias. Então, percebe que essa lição, ela vai falar sobre missão. Esse trimestre vai falar muito sobre obra missionária. E talvez Deus não esteja nos chamando para atravessar o oceano como Paulo. Mas Deus ele pode estar nos chamando para evangelizar um vizinho, né? Cuidar da nossa família, discipular nossos filhos, servir na igreja, testemunhar Cristo no nosso ambiente de trabalho. Entenda que a missão, ela não começa se a gente for para outro país ou para outro lugar. A missão, ela começa onde Deus nos plantou. O Espírito Santo, ele sempre vai ser o protagonista da obra de Deus. Isso nos lembra as palavras de Jesus em João 15:5, que diz: sem mim nada podeis fazer. Em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. E nós, mulheres, a nossa força não está nos nossos recursos, na nossa capacidade, na nossa experiência. A nossa força está no Senhor. Amém, glória a Deus. E nós vamos aqui para o próximo tópico, que é o tópico de número 1, que diz que tem como tema o nascimento da missão gentílica. E o subtópico diz assim: Antioquia, um centro escolhido por Deus. Fundada por Seleuco e Nicator, em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente, grego-helenista, abrigava significativamente população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleuca. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Gente, olha que maravilha. Então, antes de falarmos sobre Paulo e Barnabé, precisamos entender o lugar que Deus escolheu.
Então, Antioquia da Síria era uma cidade extremamente importante. Depois de Roma e Alexandria, era considerada uma das maiores cidades do Império Romano. Era uma cidade rica, movimentada, cheia de pessoas de diferentes povos. Ali circulava comerciantes, soldados, viajantes e pessoas de várias religiões. Então, humanamente falando, era um lugar difícil de permanecer fiel a Deus, né? Por tudo que ela possuía, que ela tinha. Isso nos lembra que Deus ele não trabalha com lugares tranquilos. Muitas das vezes ele nos planta justamente em lugares onde há muitos desafios. E uma curiosidade importante, Antioquia possuía um porto chamado Seleucia. Esse porto era estratégico porque dali partiam vários navios para várias regiões. E olha só a estratégia geográfica do Senhor Jesus, viu? Perceba que Deus havia preparado até a localização para que o evangelho alcançasse as nações. Então, foi uma estratégia do Espírito Santo para que, de forma bem mais rápida, né, as outras nações fossem alcançadas pelo evangelho. Isso nos lembra o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 16:9, que diz: uma porta grande e eficaz se me abriu. Quando Deus abre uma porta, ninguém consegue fechar. E foi em Antioquia que surgiu o nome cristão pela primeira vez. Em Atos 11:26 diz assim, que foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naquela época, esse nome provavelmente ele era usado como uma forma de zombaria. Era como se dissessem, olha ali, aqueles que vivem falando de Cristo. Então, mas aquilo que começou com uma crítica tornou-se um nome pelo qual milhões de pessoas são chamadas até hoje. Então, hoje devemos nos perguntar, se as pessoas observar a minha vida, antes mesmo de falar que eu sou crente, será que eles vão dizer que eu sou cristão? Porque ser cristão não é apenas carregar uma Bíblia, mas é refletir o caráter de Cristo. Poderíamos pensar, por que Deus não escolheu Jerusalém para enviar missionários para o mundo inteiro? Né? Jerusalém foi o lugar onde a igreja nasceu, mas foi em Antioquia o lugar onde a igreja começou a alcançar o mundo. Que maravilha, que privilégio. Isso nos ensina que Deus não está preso a lugar, Ele usa pessoas disponíveis. E aí eu quero trazer uma aplicação para nós mulheres desse subtópico aqui. Como mulheres cristãs, às vezes nós pensamos que missão é apenas viajar para outro lugar. Mas existe uma missão que começa todos os dias dentro da nossa casa, quando nós discipulamos nossos filhos, quando nós evangelizamos um vizinho, quando nós aconselhamos uma amiga, quando nós consolamos, né, uma amiga, uma irmã. Então, existem várias formas de fazermos missão e fazer a obra de Deus. Nem todas nós irão atravessar oceanos, mas todas nós podemos atravessar a rua e falar do amor de Jesus para um vizinho, para uma amiga, e deixar Deus nos usar para a glória dele. E nós vamos para o subtópico de número 2, que diz profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres, ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exortavam mediante inspiração direta, os mestres instruíram com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. E a disposição desses líderes era buscar a vontade divina, revelar uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Depois de entender por que Deus escolheu Antioquia, Lucas nos apresenta quem estava direcionando aquela igreja. E a Bíblia menciona profetas e mestres. Na igreja primitiva, Deus levanta diferentes ministérios para fortalecer o corpo de Cristo. Paulo escreve em 1 Coríntios 12:28, que uns pôs Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Cada um tinha uma função importante. Os profetas, eles eram responsáveis, usados por Deus para trazer direção, exortação, consolo e edificação à igreja. Eles não falavam aquilo que desejavam, mas aquilo que Deus colocava em seus corações. Lá em Coríntios 4:3, diz assim, mas o que profetiza fala os homens para edificação, exortação e consolação. Já os mestres, eles tinham outra missão. Eles ensinavam as escrituras, explicavam a palavra de Deus e ajudavam a igreja a crescer no conhecimento.
Enquanto o profeta despertava o coração, o mestre fortalecia a mente com a verdade. Vocês percebem que há um equilíbrio ali? Percebe que Deus usava os dois ministérios? Então, uma igreja saudável, ela precisa tanto de fogo do Espírito, quanto do conhecimento da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nunca contradiz as Escrituras. Ele nos conduz por meio delas. E um detalhe muito importante aqui, que o texto diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, lá em Atos 13, versículo 2. Essa expressão, ela merece nossa atenção. Antes de Deus enviá-los para servir as nações, eles já estavam servindo ao Senhor. Isso muda completamente nossa forma de enxergar o ministério. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa, quando Deus fizer isso, eu vou trabalhar para Ele. As pessoas pensam, quando Deus me der um cargo, eu vou servi-lo, né? Então, esses homens, ele já serviu antes mesmo de receber uma missão. Ação prática na nossa vida, Deus observa a nossa fidelidade nas pequenas coisas. Quem serve apenas quando aparece uma oportunidade, talvez não tenha entendido o verdadeiro significado do serviço cristão. Porque servimos porque amamos a Deus, não porque ocupamos uma posição. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, tá? Outro detalhe que chama a atenção aqui é que o Espírito Santo falou que eles estavam servindo, orando e jejuando. Não era um ambiente de distração, não era um ambiente de competição, não era um ambiente de murmuração, não era um ambiente de murmuração. Eles estavam orando, jejuando e servindo ao Senhor. Era um ambiente de busca pela presença de Deus. Isso nos ensina uma verdade muito grande. Quem aprende a ouvir a voz de Deus, dedica tempo para estar na presença de Deus. E trazendo para a aplicação prática na nossa vida, vivemos em dias de muito barulho. Celular, redes sociais, notícias, preocupações, muita ansiedade. E às vezes queremos ouvir Deus, às vezes queremos ouvir Deus, mas não encontramos alguns minutos para silenciar o coração. E trazendo essa aplicação para nós mulheres, quantas mulheres vivem tão ocupadas, cuidando da casa, dos filhos, do trabalho, da igreja, e esquece de cuidar da sua própria vida espiritual, se esquece de cuidar da sua própria saúde. E Marta, ela é um exemplo para nós, né? Marta, ela estava ocupada com muitas tarefas. E Maria escolheu estar aos pés do Senhor Jesus. Jesus, ele não condenou o serviço de Marta, mas ele mostrou que o serviço nunca pode substituir a comunhão. E uma mulher cheia de atividades, mas vazia da presença de Deus, ela se torna uma mulher cansada. E nós vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E a igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mão, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. Depois que o Espírito Santo falou, a igreja recebeu uma ordem muito clara: apartai-me Barnabé e Saulo para obras que tenho chamado. E observem que o Espírito Santo, ele não disse, escolham alguém, mas ele disse, apartai-vos. Ele escolheu. Isso nos ensina uma verdade muito grande. O chamado, ele nasce no coração de Deus e não no coração do homem. Foi Deus que escolheu Barnabé e Paulo antes mesmo que a igreja o enviasse. E a resposta da igreja foi, depois de ouvir a direção do Espírito Santo, a igreja não agiu de forma precipitada. O texto diz que eles jejuaram, oraram e puseram a mão sobre eles. E trazendo aqui para a aplicação para nós mulheres, como mulheres, muitas das vezes a gente quer controlar tudo. Queremos decidir o tempo todo, o caminho, a maneira como Deus vai agir, mas esse texto nos ensina a confiar. E assim como Antioquia, ele entregou Paulo e Barnabé nas mãos de Deus, nós também precisamos entregar a nossa família, os nossos filhos, os nossos sonhos nas mãos de Deus. Então, mulheres, nós precisamos confiar no Senhor.
Muitas das vezes, a nossa maior demonstração de fé não vai ser agir, vai ser confiar, vai ser esperar no Senhor, sabe? Colocar nas mãos do Senhor. Porque senão a gente vai se cansar muito, a gente vai se desgastar demais. É com os filhos, é com o marido, é com a igreja, é com o trabalho. E eu digo que, principalmente para as líderes, é um desafio maior, porque muitas das vezes a líder não tem com quem conversar. As líderes de departamento, esposa de pastor, as missionárias, dirigentes de segurança, não tem com quem conversar. Como é que vai falar de problemas pessoais com as outras irmãs? Como é que vai falar problemas no casamento? Às vezes que o marido, que às vezes é um líder na igreja, é grosso com ela, sabe? Às vezes machuca ela com palavras, é ríspido, né? E tantas outras coisas. E muitas das vezes passa essa guerra sozinha, calada, né? Então, vamos confiar no Senhor, que Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. Então, vamos aqui para o segundo tópico, que diz assim, o Espírito Santo e a obra missionária. O primeiro subtópico diz assim, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo, porque é ele que inspira, dirige, separa e envia os missionários. Gente, que maravilha, que maravilha. Quando lemos aqui que está dizendo que o livro de Atos ele poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque do começo ao fim é o Espírito que conduz a igreja. É ele quem fortalece os discípulos, é ele quem consola, é ele quem capacita, é ele que abre portas e fecha portas, sabe? Porque a gente só quer que Deus abra a porta. E quando Deus fecha a porta, às vezes a gente não entende, pensa que não é da vontade de Deus. É ele que envia missionários, é ele que convence o pecador do pecado. E os homens aparecem na narrativa, mas quem dirige toda a história é o Espírito Santo. Jesus já havia prometido antes mesmo de subir aos céus, né? Mas receberei esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E observe que Jesus não disse, vocês serão minha testemunha pela força de vocês. E agora nós vamos para o terceiro subtópico, que diz assim, evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar da perseguição. Então, depois que Paulo e Barnabé foram enviados para a igreja de Antioquia, eles iniciaram a primeira viagem missionária. E uma coisa que chama a atenção aqui é que em todos os lugares onde eles passaram, encontramos a ação do Espírito Santo. Isso nos ensina que Deus ele nunca envia alguém para cumprir sua obra sozinho. Quem chama também acompanha. Olha só o que Deus faz na nossa vida. Quem envia também sustenta. E essa promessa, ela continua válida para nós. Ela não aconteceu só lá. Ela acontece também para nós hoje. Jesus disse em Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui, minhas irmãs, a gente tira várias lições. A primeira que foi quando eles chegaram na ilha de Chipre, na cidade de Pafos, Paulo e Barnabé encontraram um homem chamado Elimas. Esse era um mágico e falso profeta. Ele tentou afastar o precônsul da fé. E a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo. Então a Bíblia diz, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Perceba esse detalhe. Paulo ele não enfrentou Elimas com sua inteligência. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então, isso nos ensina que algumas batalhas espirituais não são vencidas apenas com argumentos. Não são vencidas apenas com estratégias humanas, com a nossa capacidade, com a nossa força, com a nossa inteligência, com os nossos recursos. São vencidas por uma vida cheia da presença de Deus. Elimas tentou impedir o avanço do evangelho, mas ele não conseguiu. Isso nos mostra um princípio espiritual muito importante. As trevas sempre tentam resistir à obra de Deus. Foi assim nos dias de Paulo. E continua hoje. Às vezes encontramos oposição quando decidimos servir a Deus. Podem surgir críticas, perseguições, desânimos, portas fechadas, mas nenhuma dessas coisas pode impedir o agir de Deus e aquilo que Ele determinou em nossas vidas. Então, como escreveu Paulo em Romanos 8:31, diz, se Deus é por nós,
quem será contra nós? E esse subtópico também, a gente vai trazer aplicação prática para nós mulheres. Quantas mães oram anos por um filho? Quantas esposas intercedem por tanto tempo por seus maridos? Quantas mulheres servem a Deus sem receber reconhecimento? Talvez você pense, minha oração não está fazendo a diferença, tá? Mas o Espírito Santo, ele está trabalhando mesmo quando nós não estamos vendo. A missão, ela também acontece na perseverança, né? Porque nós demonstramos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Jesus. Cada oração feita com fé, cada conselho dado com amor, cada lágrima derramada diante de Deus, nada disso é em vão e Deus continua agindo. Então, quando pensamos na ação do Espírito Santo, muitas das vezes lembramos dos milagres. Mas em Atos, o maior milagre foi ter a vida transformada. E tem uma frase que eu sempre falo, isso conforta muito meu coração. Eu sempre digo que o pecado, ele é pior do que o desemprego. O pecado, ele é pior do que a doença, sabe? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Se você estiver desempregado, você ora, Deus abre porta. E enquanto Deus não abre porta, o Senhor, ele não deixa que nada nos falte. Se você estiver doente, o Senhor cura, o Senhor opera milagre, o Senhor usa os médicos, os remédios, mas Ele está conosco. Mas o pecado não, minhas irmãs. O pecado, ele nos afasta de Deus. Então, se você está na prova, se você está passando por luta, mas a sua comunhão com Deus está intacta, se anima, se alegra, fica feliz, porque a qualquer momento o Senhor, ele pode fazer coisas maravilhosas na tua vida. Meus amores, a gente está indo para o terceiro tópico, que tem como tema a igreja como agência missionária. E o primeiro subtópico desse tópico é a igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã, uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência à obra missionária. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja, que se coloca diante de Deus como reverência e compromisso. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de estudarmos toda essa trajetória da igreja de Antioquia, nós percebemos que essa igreja ela não ficou conhecida pelo tamanho do seu templo, nem pela quantidade de seus membros, mas ela ficou conhecida por ser sensível à voz do Espírito Santo. Enquanto oravam, jejuaram e adoravam o Senhor, o Espírito Santo falou. E isso nos ensina que Deus ele continua falando. Mas procura uma igreja disposta a ouvir. Em Apocalipse 2:7, Jesus declara: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, essa palavra não era apenas para as igrejas da Ásia, ela continua sendo chamada para nós até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, trazendo uma aplicação para a nossa vida, às vezes a gente pensa que missão é responsabilidade apenas do pastor, missionário ou de quem prega. Mas a Bíblia mostra que toda igreja, ela participa da missão. Então, alguns vão, outros sustentam os que vão, outros oram pelos que vão, outros acolhem, outros discipulam. Então, todos têm uma participação no reino de Deus. Então, eu quero falar aqui para as mulheres que talvez nós nunca viajemos para outro país anunciar o evangelho, mas nós podemos ser missionárias dentro da nossa própria casa. Então, quando nós ensinamos o nosso filho a amar a Deus, quando nós oramos pelo nosso marido, quando acolhemos uma irmã que está desanimada, quando nós levamos uma refeição a alguém que está enfermo, quando compartilhamos uma palavra de esperança com uma vizinha. Gente, isso tudo é missão. Isso tudo é missão. E às vezes pensamos que Deus só usa quem está em um púlpito, mas Deus usa quem está disponível. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela transforma o ambiente onde ela vive. E nós vamos para o segundo subtópico, que diz assim: uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Não retém seus melhores servos, mas a consagra ao propósito eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé, a igreja não disse vão com Deus, mas ela participou da missão. Isso mostra que a igreja não é apenas espectadora, ela fazia parte da obra missionária
E a imposição de mãos, como vimos anteriormente, a imposição de mãos significa dar autoridade a Paulo e Barnabé, porque eles já haviam sido chamados por Deus. Aquela era uma demonstração pública de que a igreja reconhecia os chamados deles diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era como dizer, vocês não irão sozinhos. Enquanto vocês anunciam o evangelho, nós estaremos sustentando essa missão diante de Deus. Então, isso é um exemplo de unidade. Antioquia enviou seus melhores. E algo que chama a atenção é que eles não enviaram qualquer um. Eles não enviaram os desocupados, eles enviaram os melhores que eles tinham. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final da lição e nós entendemos uma verdade muito importante. A missão da igreja ainda não acabou. Quando Jesus ele ressuscitou, subiu aos céus, ele deixou uma ordem que continua válida até hoje. Em Mateus 28, 19 ao 20, ele disse: portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Percebo que Jesus ele não fez um convite, ele deu uma missão. Isso significa que essa responsabilidade também é nossa. Então, essa lição de hoje ela nos ensina que fazer missão está muito além de apenas enviar missionários. Fazer missão é todos os dias. É onde o Senhor nos plantou. É interceder, é ajudar, é orar, é contribuir também. Louvado seja o nome do Senhor. E trazendo para nós mulheres, talvez você nunca pegue um microfone para pregar numa grande conferência, em um grande culto, sabe? Mas o seu posicionamento como mulher de Deus, aonde o Senhor te colocou, já é uma missão muito valiosa. Porque você é responsável por levar a palavra do Senhor aonde o Senhor te plantou, com os teus filhos. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Os nossos filhos, nós temos que aproveitar o time certo, sabe? Se nós obrigamos nossos filhos a tomar banho, a comer, se a gente obriga nosso filho a estudar, eu vi uma mãe que fala assim, mas eu não posso obrigar meu filho adolescente, não posso obrigar meu filho adolescente para a igreja, mas eu obrigo meu filho a comer, eu obrigo meu filho a estudar, eu não vou obrigar meu filho a ir para a igreja, sabe, gente? Então, nós precisamos priorizar o reino de Deus e não abrir mão do precioso. Sabe por quê? Porque nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo que Ele colocou em nossas mãos. E a nossa família, a nossa casa, ela tem que ser a nossa maior missão. A nossa maior missão nesta terra é preparar a nossa casa para encontrar com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos para a conclusão, que diz assim: a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao estudarmos toda essa lição, nós percebemos que a missão não começou com um plano humano, ela nasceu no coração de Deus. Missão nasceu no coração de Deus. Tudo começou quando uma igreja decidiu buscar a presença do Senhor. Enquanto oravam, jejuavam e adoravam, o Espírito Santo falou, Deus chamou, separou e enviou Paulo e Barnabé. E a igreja respondeu com obediência, intercessão e apoio. Essa lição ela nos mostra que uma igreja forte não é apenas aquela que cresce em número, mas é aquela que ouve a voz de Deus e está disposta a obedecer, mesmo quando isso exige renúncia. Eu quero fazer uma aplicação final e eu quero fazer um desafio para você, a não sair dessa lição aqui não apenas com conhecimento, mas com um compromisso diante de Deus. Então eu quero que você pergunte ao Senhor, né? Onde posso anunciar o Evangelho? Quem perto de mim precisa conhecer a palavra de Deus? Quem perto de mim precisa conhecer Jesus? Como eu posso participar da obra missionária? Indo, orando, contribuindo ou discipulando alguém? Porque a missão iniciada em Antioquia ainda não terminou. Ela continua hoje e ela passa pela minha vida e passa pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero agradecer a todos vocês. Que o Senhor venha nos ajudar, venha nos abençoar. Eu espero vocês na próxima aula. E saiba que você é uma missionária, que você é muito especial e amada pelo Senhor. A paz do Senhor e até a próxima.